O que é ser mulher? Uma pergunta que parece boba, mas que nos leva a pensar sobre o que realmente é ser mulher e a quase certeza de que pensar sobre a mulher é pensar na luta diária para existirmos e sermos respeitadas em todos os espaços que ocupamos. A luta das mulheres e a reivindicação por seus direitos perpassa gerações, sendo bem antiga e não se tem sombra de dúvidas que é uma luta permanente. O movimento feminista surge bem no início do século XX, nos Estados Unidos, e aos poucos vai sendo levado para os quatro cantos do globo. Uma das primeiras histórias que marca esta data remonta a um incêndio que aconteceu em Nova York no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu em uma companhia e vitimou 146 pessoas, sendo 125 mulheres. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia Internacional das Mulheres. Não somente este fato marcou a trajetória da luta feminina e feminista. Houveram muitos dias de luta, alguns dias de glória concedidos, com a conquista de pequenos direitos que hoje parecem básicos, mas a vitória plena ainda seguimos em busca. Apenas em 1975 que a ONU oficializou o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Dia esse que já era de luta em muitos lugares do mundo e hoje mais de 100 países comemoram o Dia Internacional da Mulher. Nos dias de hoje, apesar das conquistas alcançadas, ainda há muita luta, visto que mesmo com os direitos obtidos, muitas vezes estes permanecem apenas no papel, pois na prática poucos se concretizam. A mais significativa determinação legislativa de combate à violência de gênero hoje no Brasil é a Lei Maria da Penha, que completou 14 anos de vigência e fez emergir na normatividade uma nova modalidade de política criminal, aquela que visa defender a mulher das agressões sofridas no âmbito familiar com rigor maior do que o previsto anteriormente. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, conversamos com Lucimara dos Reis Pinheiro, que é professora de História, mestranda no Programa de Pós-Graduação de Serviço Social na UFJF e militante do Fórum 8M Juiz de Fora. Conversamos também com a Cíntia Cristina Lisboa da Silva, que é uma mulher cis, amazônida e mestranda em Gestão do Território pela UEPG. Ela é criadora da página Geografia Feminista no Instagram. Ela tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia e diversidades e história do pensamento geográfico. E também conversamos com a Hortência Brito, que ela é baiana, feminista, LGBTQIAP+, mestranda em gestão de território pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que também faz parte do JET, e é co-criadora da página Geografia Feminista no Instagram. Ela tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia urbana e geografia queer. Qual é a importância da comemoração internacional do dia 8 de março? Oi, Verônica. Olá a todas, todos e todos que estão aqui nos ouvindo. Primeiro, obrigada pelo convite a esta conversa aqui no podcast de vocês. Hoje é um dia muito especial para nós mulheres e para todas que assim se identificam e percebem o peso da construção social do gênero em uma sociedade patriarcal capitalista, que é a que vivemos. Porém, antes de entrar direto na questão que você traz, eu queria fazer um instante de reflexão diante das milhares de mortes por Covid-19 no mundo, no Brasil e na nossa cidade. Uma única doença trazendo dor, desespero, desestruturação de lares e muitas incertezas diante do futuro, muita angústia diante do que será, de como nós vamos lidar com essa doença e com todas as sintomatologias dessa doença, né? Sejam elas do ponto de vista físico, da própria patologia, sejam do ponto de vista social. Eu acho que o abismo social
que a gente vive, ele ficou ainda mais escancarado nesse processo. E essa é uma reflexão que acho que a gente precisa fazer. E nos dói ainda mais saber que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos uma gestão eficiente da pandemia, né? Se não negássemos a doença como se a partir da nossa vontade, só porque a gente quer, né, o vírus sumiria e seria só uma gripezinha. Se não colocássemos os lucros à frente da vida, e aí eu falo lucros mesmo, porque o capital financeiro não teve perdas com a pandemia. Os milionários se tornaram bilionários, os bilionários se tornaram trilhardários e assim por diante. Um dado curioso, para não dizer aviltante, é que o número de compra de ilhas aumentou. Mais pessoas compraram ilhas. Ilhas para que os que vivem da exploração dos outros seres humanos possam fazer sua quarentena em conforto, como se estivessem passando férias. Afinal, morrerem pessoas pobres, pessoas que elas não conhecem, enfim, para essas pessoas não faz diferença alguma. No Brasil, a gente tem um presidente genocida que faz piada com as medidas sanitárias necessárias para a contenção do vírus. Insiste em não colocar o Estado a serviço de manter a população munida de condições de realizar o distanciamento social. E isso significa ter como garantir comida na mesa, é ter o auxílio emergencial, é abrir linhas de créditos facilitadas e, de fato, linhas de créditos possíveis de serem pagas num longuíssimo prazo para que os pequenos e médios empresários não tenham que fechar suas portas e possam manter os empregos, porque são os pequenos e médios empresários que acabam garantindo a maioria dos empregos. Então, é importante pensar neles também, pensar nos trabalhadores, nas trabalhadoras, de forma a garantir. E eu pergunto se R$ 250 é suficiente para manter uma família alimentada e com as contas pagas, porque as contas não param de chegar. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer em meio à dor, em meio à perda de vidas, mas essa gestão e essa reflexão, ela também é política. Não é política no sentido ruim que estão colocando, de polarizar A ou B, mas no sentido de que as soluções para o enfrentamento são políticas. E as soluções, elas tendem a beneficiar uns ou outros. A classe trabalhadora precisa se mobilizar para que ela, que produz a riqueza, seja beneficiada com esse processo todo. E no fundo, assim, tudo isso tem a ver muito conosco, né, com nós mulheres. Os serviços da reprodução social são naturalizados como sendo um nosso dom inato, né, na divisão social e sexual do trabalho. São mais enfermeiras mulheres, são mais cuidadoras de idosos, crianças e doentes, são mais professoras. Isso falando das profissões remuneradas, das profissões oficializadas. Quando você cai para as famílias, né, para os lares, assumir essa dupla, às vezes tripla jornada, nos é dita como uma condição de amor. E aí, indo ao ponto da sua pergunta, creio que resgatar o 8 de março como um dia de luta das mulheres da classe trabalhadora é exatamente ir de encontro a essas flores e bombons e tapinhas nas costas que insistem em nos dar, porque isso só ressalta a extenuante dupla, tripla jornada que cumprimos e que dizem ser da nossa natureza. Portanto, para essas pessoas que nos oferecem presentes e parabéns pelo nosso amor dado ao mundo, elas estão naturalizando e comemorando a exploração e a expropriação do nosso trabalho. Eu faço parte de um fórum, né, o Fórum 8M Juiz de Fora, que desde 2017 tem, junto com outras organizações internacionais, buscado ressignificar a questão da greve de mulheres, uma greve exclusiva de mulheres. Chamamos as mulheres do mundo todo a cruzarem os braços, tanto no serviço formal, informal, mulheres desempregadas, mulheres desempregadas, nos trabalhos de cuidado, no sentido de que, já que não é possível perceber a nossa presença na vida produtiva da sociedade,
em todas as esferas e dimensões, tanto psicológicas, econômicas, do cuidado, da manutenção, né, do trabalhador, né, porque é isso que acaba que nós fazemos, né, ao alimentarmos, ao garantirmos que as crianças vão para a escola, a gente está tá munindo aí, né, realimentando a força de trabalho do sistema capitalista. Mas isso não é reconhecido. Se não percebem a nossa presença, não é que percebam a nossa ausência. Esse é o sentido da greve exclusiva de mulheres. É lógico que, em função da pandemia e da nossa consciência enquanto pertencentes ao mundo dos seres que se importam com os outros seres, nós não chamamos a greve nesse momento. Mas a gente está mantendo vivo esse debate. O debate da violência que vivemos por não termos os nossos direitos a nossos corpos garantidos, já que vivemos sob o medo da violência física e sexual, dentro e fora de casa, a violência de não termos nossos direitos reprodutivos respeitados, porque não nos permitem interromper uma gravidez não planejada, querem atacar o nosso direito duramente conquistado de interromper uma gravidez em caso de estupro, ressalto aqui que estuprador não é pai, em caso de risco à vida da gestante e em caso de feto anencéfalo. Eles agridem os nossos direitos reprodutivos também quando matam nossos filhos pretos nas quebradas. A juventude negra está morrendo e ninguém está fazendo nada. Onde estão os pró-vida? Quando nos esterectomizam, também por sermos pretas e pobres, onde estão os pró-vida? Eu acho que o 8 de março cria uma identidade internacional, coletiva e política para as mulheres. Nos recorda que a nossa luta é a luta de toda uma população massacrada pelo sistema capitalista global. Sem a nossa emancipação, não haverá nem contingente para uma luta antissistema e tampouco essa luta vai se demonstrar uma luta que tem por objetivo garantir no porvir uma sociedade com equidade para todos e para todas. Porque é durante o processo que a gente percebe a finalidade dele. Então, emancipar as mulheres não é uma tarefa para depois de derrubar o sistema, é uma tarefa que derruba o sistema. E esse é o nosso 8 de março. Esse é o 8 de março que nós precisamos resgatar. E por isso a importância dele. Você sente que possuímos mais motivos para comemorarmos o dia 8 de março ou para nos debruçarmos ainda mais na luta? Eu acho que sim, claro, nós temos que comemorar. Eu acho que nós temos que comemorar todas as vitórias que a gente tem. As menores, as maiores, as mais significativas, as nem tanto, mas todas as vitórias devem ser comemoradas. Toda vez que uma mulher negra entra numa universidade, consegue se formar, aquela que é a primeira da família, isso deve ser comemorado. Isso é fruto do esforço dessa pessoa, dessa mulher? É sim, mas é fruto de uma longa luta do movimento negro, do movimento de mulheres negras, para que hajam políticas afirmativas dentro da universidade. Então, dizer que não houve avanços, dizer que hoje em dia, por exemplo, né, a gente conseguiu, do ponto de vista jurídico, igualdade, apesar de ainda ter discrepâncias horrendas no sentido aos nossos direitos reprodutivos, por exemplo, ainda hoje, no século XXI, né, que são aí apontadas pela lei. Mas, de outra ponta, a gente tem direito ao voto, a gente tem direito a ser eleita, mas não é por medida da lei apenas que a gente consegue avançar nos nossos direitos, né? É preciso que haja uma consciência coletiva da necessidade da equidade. E essa consciência coletiva, ela é trazida a partir da luta, a partir de um processo que consiga revidar à altura os processos que trazem para a sociedade a naturalização de que nós, mulheres, somos o sexo frágil, de que nós, mulheres, deveríamos estar na esfera doméstica e não na esfera pública,
né? Porque, afinal de contas, ainda que no direito isso seja garantido, na esfera da política, nós ainda somos muito poucas, muito poucas. E aí, quem faz a política é ainda um homem branco, hétero e, via de regra, com dinheiro. Então, se nós não conseguirmos ultrapassar esse processo de consciência coletiva política, para as mulheres, no sentido de que elas fazem parte deste processo, como um todo, né? E que devem e que precisam estar no centro de decisão para que possa de fato haver políticas que garantam que as mulheres tenham tempo a se dedicar também à política. Porque não é à toa que é naturalizado que nós temos que ficar com a esfera doméstica. É muito perigoso as mulheres estarem na vida pública. São ideias muito avançadas para uma sociedade heteronormativa, patriarcal e branca. Não é à toa que as mulheres foram sempre caçadas, tidas como bruxas. Nos mitos, as mulheres são sempre as culpadas pela perda do paraíso ou para a ida para o inferno. Né? Nós somos seres perigosos. Eu acho que a gente deve comemorar, sim. Comemorar todos os nossos processos, todas as nossas vitórias, mas refletir o que são essas vitórias. Refletir que essas vitórias podem, em algum momento, ser apenas um cala-boca, né? Vocês estão brigando por quê? Se vocês já têm direito a voto, vocês podem ser eleitas. Vocês que não votam em vocês mesmas. É por isso que vocês não estão lá. Basta que mulheres votem em mulheres. Se mulheres votassem em mulheres, mulheres estariam no poder. Se negros votassem em negros, negros estariam no poder. Porém, isso é uma visão rasíssima, muito rasa, de todo o processo que a gente vive. Porque os determinismos sociais que nos são impostos através das ideologias do racismo, do machismo, faz com que nós acabemos, né, competindo entre nós mesmas, né, nos achando culpadas por coisas que nós não temos culpa alguma. Na verdade, é uma construção social e a gente precisa entender isso neste sentido. Ser mulher é parte de um processo histórico. Nós somos uma construção social e, como construção social, nós devemos estar refletindo sobre os nossos processos, os nossos determinismos e para aí avançar em cima disso. Eu acho que o 8 de março ele é um processo de luta gigantesco que nós ainda temos que ter. Mas perceber que a nossa luta por emancipação feminina, por emancipação das mulheres, por emancipação de qualquer minoria política, ela tem que estar sob um guarda-chuva ou sobre um pensamento que busque e vise emancipar toda a sociedade. Eu faço parte de uma corrente feminista que busca a emancipação da mulher para garantir a emancipação de todo ser humano. Eu não vou ser livre enquanto todas não forem livres. Mas seremos todos de fato livres quando todos, homens e mulheres, forem livres. Então, o feminismo, né, que eu acredito, é um feminismo antissistema, é um feminismo anticapitalista, é um feminismo que quer construir uma nova sociedade para homens e para mulheres, onde os nossos direitos, a nossa sexualidade, a sermos quem somos, possa realmente ter espaço. Porque nessa sociedade liberal, do ponto de vista da lei, tudo é possível. Mas aí o massacre econômico vem e, na verdade, a gente descobre que não é assim que funciona. Precarizam o nosso trabalho a partir do nosso gênero, a partir da nossa cor, a partir da nossa etnia. Então, a nossa luta feminista, ela tem que ser mais ampla. E eu acho que todos esses anos e todo esse processo de acúmulo da luta feminista, ela deve guiar-nos nesse sentido.
no sentido de uma luta global, de uma luta antissistema. Se não soubesse em que ano estamos vivendo e fosse avaliar a condição da mulher apenas a julgar a sociedade, diria que estamos vivendo em qual ano? Então... então, essa pergunta foi uma mini crise existencial, né? Porque eu viajo muito em viagem do tempo. Eu sempre fico pensando nessas coisas. Essa é a Hortência. Bom, e aí assim, nós ficamos, gente, que ano será que a gente pode comparar, né, as experiências? E a gente começou a ter essa conversa com várias pessoas. Mas aí eu lembrei de The Handmaid's Tale, né? O livro foi escrito em 1985, né? Mas a série tem, que, 3 anos esse ano, um pouco mais, né? Porque ano passado eu não sei se lançou. Mas enfim, tem menos de 5 anos. Então é uma série bem recente, né? Até mais completa que o livro. Invertendo a ordem das coisas. E em entrevistas, assim, perguntaram para a autora, né? De onde que ela teve a ideia de escrever o enredo, né? Porque é um futuro distópico, mas futuros distópicos a gente sempre reconhece coisas que já ocorreram e ocorrem, né? E ela falou que ela não inventou nada, assim, ela pegou histórias reais e colocou no contexto, né, dos Estados Unidos, que é onde a história ocorre. E aí, pensando nisso e respondendo sua pergunta, eu acharia que nós estamos no presente. Eu não pensaria que viajei no tempo para o passado, ou talvez pensaria que a gente avançou um pouco a nível de futuro, assim, mas ficaria mais ou menos nessa escala, assim, de uns 20 anos só. Não pensaria, estamos no século XVIII ou no início do século XX. E também pensando né, no que eu mencionei da vida de mulheres trans serem diferentes de mulheres cis, a expectativa de vida de uma mulher trans é 35 anos, né? Uma mulher trans negra é ainda menor, né? Menos de 30 anos. Então, a expectativa de vida de uma pessoa ser 30 anos era na Idade Média, né? Então, para essas pessoas é como se elas estivessem vivendo na Idade Média. Então a gente tem que pensar de quais mulheres nós estamos falando, né? De que lugar histórico, geográfico, e por aí vai, biologicamente, culturalmente, enfim. Eu acho que é bem isso que a Hortência falou. Essa pergunta, na verdade, quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus. Essa é a Cíntia. Acho que foi a pergunta mais complexa, assim, justamente nesse sentido de pensar de que ponto de vista eu estou partindo, né? De uma mulher branca, cis, classe média, de uma mulher negra, de uma mulher trans, indígena, enfim. Acho que vai muito na linha do que a Hortense falou. Tem mulheres que eu acho que estão bem confortáveis com a condição da sociedade atual, sabe? Que não vem problema, que foi o que ela já disse anteriormente, que não acham que é necessário feminismo. Eu já posso trabalhar, eu já posso voltar, eu posso escolher ou não ser dona de casa e para mim está tudo bem. Mas tem outras mulheres que a existência delas vai contra tudo que as normas da sociedade colocam. Então, acho que se for pensar na condição dessas mulheres, é o que a Hortense falou, elas estão vivendo assim, sabe? Em uma idade, sei lá, de 200 anos atrás. Mas, assim, isso acho que de forma mais geral, né, para não pensar no universalismo da mulher. Mas pensando na minha experiência, porque também acho importante falar o meu posicionamento, principalmente no contexto que a gente tem vivido, né, da pandemia, eu penso que está muito semelhante ao início do século passado, sabe? Da gente ter voltado de novo a ficar restrito ao ambiente doméstico. Eu entendo que isso é necessário agora, né? A questão de não aglomeração, de não sair, da gente ficar em casa o máximo possível. Mas aí, independente de qual mulher né? O ambiente doméstico é um ambiente nocivo também. Né? Tem mulheres, por exemplo, trans, onde o ambiente do lar é um dos ambientes mais violentos. Então, assim, fica em casa. Mas eu não posso nem ficar em casa.
E pensando assim na minha condição, né, enquanto uma mulher cis, não branca, mas enfim, que conseguiu acessar alguns privilégios, por exemplo, de ter acesso à educação, de estar numa universidade, de estar numa pós-graduação, voltar a estar em casa é bem complicado. Apesar de que eu acho que a gente meio que sempre fez home office, né? A gente sempre está estudando, sempre está aqui na frente do computador. Só que isso acho que deu um peso maior agora, no sentido do cuidado, no sentido de, por exemplo, se você tem um pesquisador, né, no caso o homem, uma pesquisadora, que precisam estar em casa, eles vão viver esse lar de forma diferente, né? As mulheres, tem uma pesquisa do IBGE de 2019 que diz que mesmo as mulheres que trabalham fora de casa, elas ainda dedicam 18 horas a serviços domésticos, 18 horas semanais cuidando de casa, enquanto os homens que trabalham fora, eles não chegam a dedicar 10 horas. E acho que tudo isso se reforça muito mais. Às vezes, a gente sempre conversa bastante assim, né, com as nossas amigas, e aí fica falando, cara, quando eu tenho que procrastinar em relação a alguma coisa, eu vou procrastinar limpando a casa. Eu vou fazer isso, aquilo, porque a gente ainda carrega muito essa culpa. E eu tenho quase certeza que os nossos colegas homens não vão procrastinar lavando roupa, não vão procrastinar lavando banheiro. Então, eu acho que a gente não voltou, né, mas tem vivido um período semelhante, pensando muito nisso, de que os nossos direitos vão, né, avançam um pouco e retrocedem, como se o lar fosse, de fato, o espaço da mulher, né, o ambiente doméstico, o espaço privado, e muito nesse sentido do cuidado, com o acúmulo de jornadas. Eu tenho uma amiga que é historiadora e ela falou, nossa, a gente está vivendo um período parecido com o início da educação à distância, né? Que lá na década de 60 as mulheres estudavam por correio, elas tinham as revistas de como ser uma boa mulher, uma boa dona de casa, e lá tinha curso de enfermagem EAD, curso de costura, curso de, sei lá, sabe, coisas nesse sentido, tudo EAD, né? De forma restrita. Não, você pode estudar, mas desde que isso não influencie nas tuas outras funções primordiais, que são o cuidado da casa e da família. Eu acho que isso está acontecendo um pouco agora, sabe? Várias mulheres precisando abrir mão de pesquisas, de trabalho em fora, para estar cuidando de si, estar cuidando de familiares, estar cuidando do lar. Eu acho que vai muito nesse sentido, assim, pegando a minha experiência também, né, do que eu estou vivendo agora. E para mulheres que são mães também, que num contexto de normalidade, né, tinham ali o suporte, sei lá, de uma escola, de uma creche. Agora elas exercem a maternidade o tempo inteiro, né? Porque as crianças estão em casa. E isso também tem um peso em relação a papéis de gênero, né? Porque os homens, no geral, os pais, não têm tanto essa responsabilidade também, ainda completando o que a Cíntia falou de como o trabalho doméstico, o trabalho familiar, a organização familiar ainda recai muito sobre a mulher e agora isso está exacerbado. Quais as perspectivas para o futuro das mulheres sobre o seu ponto de vista? Por que a mobilização e a luta feminista é importante para o nosso hoje e o nosso futuro? Continuar com a mobilização, assim, né? As perspectivas para o futuro das mulheres é assim, não tem como parar de se organizar, parar de se ver como um ser político também, né? Não só algo identitário, assim, mas transformar essa identidade em política, porque a gente precisa estar em constante vigilância, né? O que é complicado, porque isso esgota, né? A gente conversou aqui sobre o trabalho mental, é cansativo, mas eu não vejo uma outra saída senão a gente continuar em organização, né? Estudando, fortalecendo o nosso ideal. Mas, assim, pensando assim, no que a gente tem vivido e para o futuro também, até mesmo na geografia, eu acho que está sendo muito interessante a questão das redes, né? Principalmente também agora durante a pandemia, mas até anteriormente já acontecia. Eu acho que nesses momentos onde a gente não pode estar junto, não pode estar aglomerando, não pode estar realizando o 8M na rua, por exemplo, a gente tem cumprido esse papel no sentido de estar fortalecendo, né? Da gente perceber que não está sozinha, da gente perceber que outras mulheres têm as mesmas preocupações, têm as mesmas ambições, né? No sentido de continuar uma organização política.
Eu acho que vai muito nesse sentido da criação do nosso próprio Instagram, né? De Geografia Feminista. Ele foi criado durante a pandemia, vai fazer um ano, mês que vem. Foi criado nesse intuito de, pô, né, no início, assim, agora as coisas já têm uma rotina, né, mais certa, as aulas estão acontecendo, enfim, já tem uma outra coisa aí. Mas no início não estava dessa forma, né? E eu ficava, meu Deus, tem que fazer alguma coisa, me sentia perdido, mas não estava muito afim de estudar também. Eu fiquei, mas para não me afastar tanto da pesquisa, para não me afastar tanto das minhas obrigações, vou tentar fazer isso numa linguagem mais acessível, vou tentar fazer com que isso seja divulgado, né, em outros meios. É muito mais fácil alguém seguir o Instagram e ver uma outra postagem do que ler a minha dissertação, do que ler artigo que eu, a Hortência, vou me escrever. Acho que assim a gente consegue chegar num público bem maior, né? E eu penso que isso é uma boa, assim, para a gente, enquanto feminista, enquanto mulher, tá seguindo nessa organização das redes aí. Eu acho que isso é um caminho para o futuro, né? Não que vá suprir todo o presencial, mas acho que já vai conseguir abranger bem mais, assim. Bom, sobre perspectiva para o futuro, espero que a gente consiga alcançar pelo menos uma autonomia sobre nossos corpos, né? Isso pensando em Brasil ou mesmo outros países que têm uma postura conservadora em relação ao direito do corpo da mulher, né? De falar, que o planejamento familiar não recaia só sobre a mulher. A experiência que eu tive, eu fui no posto de saúde solicitar o DIU e não me deram o DIU porque eu não tenho filho, mas a função do DIU é que você que haja como um contraceptivo, né? Então eu espero que no futuro isso não seja um problema. Espero que as mulheres não tenham tanta burocracia em termos de laqueadura também, que o aborto seja descriminalizado e que seja regulamentado, né? Seja uma possibilidade. E é isso, eu espero que a gente pelo menos consiga uma autonomia sobre nossos corpos, né? Em termos de mulheres trans que os processos cirúrgicos, enfim, sejam também menos burocratizados. Eu acho que essa perspectiva que eu almejo, é a Cintia também, né? Acredito eu, que nós almejamos e é por isso que nós lutamos, um dos motivos que nós lutamos, né? Nesse sentido da luta, né, como eu falei, né, acho que o futuro da mulher tem que ser ainda em organizações, né, porque é isso, a luta não terminou. A gente, eu volto a frisar isso, porque acho que é muito importante a gente ter em mente que os nossos direitos não estão conquistados para sempre. Inclusive, a gente tem, né, muitos direitos aí, por exemplo, na legislação e tudo mais, mas e como que fica isso na prática? Na prática, foi que a Hortência deu o exemplo aí, por exemplo, a mulher pode fazer a laqueadura pelo SUS, ela pode conseguir outros métodos contraceptivos, mas quando a gente chega lá, por um imaginário do próprio machismo estrutural, nada disso funciona na prática, pelo menos não de uma forma facilitada, né? É quase como um impeditivo mesmo, vou dificultar muito para que você não consiga e desista no meio do caminho. Um exemplo que eu penso assim é em relação a algumas demandas como a igualdade salarial, né? Acho que as lutas iniciais de 100 anos atrás, por exemplo, eram no sentido as mulheres, né, precisarem trabalhar, quererem ter direito ao voto, né? Hoje a gente, por exemplo, já conseguiu trabalhar, mas isso não significa que as coisas estão bem. A gente recebe um salário, sei lá, às vezes chegando a ser 3/4 do que um homem normalmente recebe na mesma função. E aí um exemplo que eu tenho, assim, é, por exemplo, da Marta, né, na Copa Feminina de 2019 na França, onde ela recusou como é que fala? Aquele negócio que incentiva? Sei lá, tipo uma publicidade, porque estava... Isso, patrocínio. Ela recusou porque estava muito abaixo do valor do que as mesmas marcas pagavam para os homens. E a gente está falando, assim, da Marta, que é uma mulher que tem visibilidade, que está em espaços onde, infelizmente, a maioria das mulheres não estão, né? Tem essa visibilidade que a maioria das mulheres também não tem. E, putz, isso aconteceu há 2 anos atrás, sabe?
Outra questão é sobre a violência contra as mulheres, né? No ano de 2019, o número de feminicídios cresceu 7%, eu não sei nem o quanto cresceu durante esse ano de 2020, aí com isso, das mulheres terem ficado mais em casa, mas eu tenho quase certeza que, infelizmente, esse número também cresceu. Acho que é importante pensar, assim, na perspectiva futura das mulheres, a questão de uma integração maior de um movimento feminista interseccional também, sabe? Dialogando com o feminismo negro, com o feminismo indígena, com o feminismo das mulheres trans. São coisas que a gente tem que abraçar. Eu acho que se a gente só fragmentar e dizer, não, aqui não é o teu espaço, a gente vai estar atirando no próprio pé, sabe? Assim, enquanto mulheres. Complementando a tua fala, sobre o processo de legislação, né? Nós temos uma série de leis que nos favorecem, mas que na prática elas não são eficientes. Até pensando também na Maria da Penha, né? Quantas mulheres que denunciam companheiros, membros da família e em seguida são mortas, né? Então não adianta também que haja esse reconhecimento na legislação se ele não é colocado em prática de forma eficiente, né? Pensando também em como que a gente pode fazer com que casos de abusos, de violências sexuais sejam processados de forma mais eficiente, né? Sem essa discussão de castração química, não, porque né, isso já tem vários estudos que mostram que não é tão eficiente quanto uma justiça restaurativa, por exemplo. Então, como que a gente pode transformar os processos jurídicos em atos eficientes? Eu acho que isso é muito importante para a gente também. Então, é isso que a Cíntia falou, a gente precisa permanecer na luta para garantir o que a gente já conquistou, conquistar ainda mais e transformar esses processos jurídicos em ações eficientes, né, que realmente funcionem para o cotidiano, não só de mulheres super privilegiadas, mas de todas as mulheres, né? Pensando assim, né, fazendo esse gancho com a geografia, pensando por que a luta feminista é importante dentro da geografia, assim, entendendo a geografia, né, enquanto uma ciência, dentro da universidade, dentro de produções modernas, a gente sabe que, né, a maioria dos cargos administrativos, de cargos públicos de direção de coordenação, enfim, estão, né, ainda nas mãos de homens. A gente tem alguns dados, eu até tenho aqui, por exemplo, do CNPq de 2020, 58% das bolsas de iniciação científica são das mulheres, né? Então, a nível de graduação, 58% das bolsas são das mulheres. Nas pós-graduações já, no mestrado, 52% são de mulheres, 50% no doutorado ali, né? Tá bem equitativo, e 53% no pós-doc. Então, a gente pensa, nossa, né? As mulheres já estão de 50% para mais, então tá bem, tá super bom. Só que não é bem assim. A gente tem uma ciência que é extremamente androcêntrica, né, que coloca a visão do homem ali como ser universal. A geografia, então, é a rainha em fazer isso. Aí o homem e a natureza, o homem e a sociedade. Mas não é isso. Tem diversas diferenças ali no próprio homem, que essa geografia está falando, e o homem não representa a humanidade como um todo. Então, eu acho que essa mobilização de uma geografia feminista é importante nesse sentido de colocar algumas fissuras dentro de uma normativa que é considerada como naturalizada, né? Ah, não, é assim, tá tudo ok, é normal, sempre foi assim, sempre vai ser. Não precisa ser sempre assim. Vai ser dificultoso, a gente sofre, a gente no início dessa conversa estava falando sobre o quanto é ruim a gente se sentir sozinha, né, fazendo esse tipo de pesquisa. Acho que principalmente na geografia, que não é uma coisa conhecida assim, dá para ser feminista e fazer uma ciência feminista dentro da geografia. Eu acho que isso não é bem colocado, principalmente pensando no que a gente conhece enquanto geografia no ensino básico e no ensino médio, né? Para mim nem dava para problematizar essas questões na geografia. Para mim isso era coisa de ciências sociais, de antropologia, sabe? E eu penso que a educação, né, como forma mais geral, mas ainda se relacionando com a geografia, é um dos focos assim, que a gente tem que ter. Acho que a nível mundial a educação ela já é um campo onde uma igualdade de gênero está mais próximo de acontecer de fato,
mas para além de você ter acesso a essa educação, é você conseguir permanecer, né? E aí a gente precisa criar espaços de acolhimento, espaços de cuidado, já pensando nisso que a gente conversou, de que a maternidade recai muito mais forte em relação à mulher, né? Mas como que essa mulher, então, vai estar entrando na universidade? Como que essa mulher vai estar fazendo geografia? Então, acho que a gente precisa continuar se mobilizando para fazer com que lugares materiais sejam criados mesmo, né? Para que a inserção da mulher aconteça de fato e que ela possa permanecer ali nesse lugar, né? Acho que é algo nesse sentido, assim. E, além disso, né, a geografia ela nos auxilia a repensar os espaços, e aí a gente pode utilizar a geografia para pensar espaço de forma feminista, né? O espaço da casa, e aí a gente compreende nessas relações da divisão do trabalho pelo gênero, pensar o próprio corpo como espaço também, pensar por que espaços públicos não são espaços agradáveis para mulheres ou pessoas, né, dissidentes de gênero. Por que banheiros não são adaptados e confortáveis para pessoas que menstruam, né? Quão desconfortável é utilizar um banheiro público quando você está menstruada e, né, mais de 50% da população menstrua, em teoria, né, no Brasil. Então, ou já menstruou, ou vai menstruar. Então, por que esses espaços não são pensados para as pessoas que vão utilizá-los? Dentre uma série de contribuições que a geografia pode fazer por essa análise da produção do espaço. Agradecemos a Lucimara, Hortência e Cíntia por participarem conosco do episódio de hoje. Agradecemos também todas as mulheres que na sua vida cotidiana lutam para que a nossa sociedade seja mais igualitária e justa. Nos solidarizamos com todas as famílias que sofrem e sofreram vítimas do machismo, que a nossa luta nunca seja em vão. E como falamos, a Cíntia e a Hortência têm uma página no Instagram que chama Geografia Feminista. Sigam a página para ter acesso às dicas que as meninas postam diariamente. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da AGB Juiz de Fora. Saudações AGBianas e até breve!